a gente vai ver agora redução ao primeiro quadrante. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui um ângulo no primeiro quadrante e eu vou escolher aqui o ângulo de 30 graus, ok? Então vamos lá. Desenhei o ciclo trigonométrico, plano cartesiano, né? O ciclo é composto do plano cartesiano mais a circunferência. Eu vou desenhar aqui um ângulo de 30 graus. Muito bem. Vou colocar aqui que ele vale 30 graus. Beleza. Bom, o que acontece? Eu vou traçar novos ângulos que têm alguma correspondência com o 30. Então, eu vou traçar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ok? Que ele tem 30 graus aqui, ó, ele tem 30 graus aqui. Mas observe que eu não estou preocupado com esse 30 graus aí. Porque o ângulo que a gente forma é sempre com o eixo X. É sempre com a minha reta partindo do meu eixo X e caminhando na direção anti-horária. Então, eu não estou preocupado com esse ângulo de 30. Eu estou preocupado com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. E eu sei que ele vale 150. Por que eu sei que ele vale 150? Porque se esse camaradinho aqui, se esse camaradinho aqui vale 30 e esse totalzão aqui vale 180, 180 menos 30 é 150. Então, esse ângulo de 150, só que o que acontece? Meu desenho não ficou maravilhoso, tudo bem, eu confesso, mas você veja bem que o seno do 150 é o mesmo do seno de 30 e o cosseno do 150 vai ter o mesmo tamanho. Tudo bem que meu desenho ficou um pouquinho menor aqui, o meu ângulo vermelho ficou um pouquinho menor, um pouquinho mais para baixo, mas dá para a gente perceber que o cosseno do 30 vai ter o mesmo valor relativo do cosseno de 150, a única exceção é o sinal. Então, o que acontece? Eu tracei um ângulo de 150, que na verdade é 180 menos 30, e eu encontrei uma correspondência. Qual é a correspondência? O seno de 150 é o mesmo e o cosseno é o mesmo do 30, e o cosseno do 150 é o mesmo do 30, porém com o sinal trocado, ok? Eu vou dar aqui um desfazer aqui, para ver o que dá para desfazer desse tanto de coisa que eu fiz, para dar uma clareada aqui para você. Ok. Então, perceba que o 150, né, ele vem de 180 menos 30. E se a gente fizer uma tabela aqui, né, a gente colocar aqui o 30, eu acho que não vai caber aqui não, né? A gente colocar aqui o 30, o 150, vamos colocar aqui seno, cosseno e tangente. O 30 tem seno meio, cosseno raiz de 3 sobre 2 e tangente raiz de 3 sobre 3. O 150, ele tem essa similaridade, essa correspondência com o 30, então ele vai ter um seno de meio, porque o seno tem o mesmo sinal. O cosseno vai ser de menos raiz de 3 sobre 2, porque o cosseno tem o sinal trocado. Opa, errei aqui. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente, ó, se o seno é positivo e o cosseno é negativo, a tangente mais com menos é menos, então menos raiz de 3 sobre 3. Tem um negocinho aqui que está me incomodando, que é esse tamanho do ângulo aqui. Então vamos mexer nele. Calma que eu já mexi demais. Vamos mexer nele aqui para ficar melhor para você observar. Olha só, eu quero que chegue aqui no mesmo valor, né? Então, eu preciso estar mais ou menos por aqui.
esse ângulo aqui é de 30 graus, mas o que me interessa é aquele ângulo que parte lá do eixo X e que, portanto, vale 150 graus. Nós já sabemos, então, que o de 150 é menos raiz de 3 sobre 2 e que o seno de 150 é meio, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Vamos mudar a cor da nossa canetinha. Vamos pegar um azul e vamos fazer mais um ângulo aqui, que vai ter também uma correspondência com 30, né? Porque vai encaixar aqui, ó. Aqui é 30 graus. Vai encaixar aqui, olha só. Os mesmos tamanhos, ó. Sempre eu estou trabalhando com os mesmos tamanhos. Se eu puxar aqui, ó. Esse tamanho azul aqui é o mesmo desse tamanho. Esse tamanho azul que eu estou reforçando, né? Vai ser o mesmo desse tamanho aqui. Então, eu vou ter esse ângulo, mas não é esse ângulo de 30 que me interessa. Vai ficar um pouco feio o desenho, mas o ângulo que me interessa é o ângulo que parte do X e encosta naquele ângulo. Então, ele parte do X e ele encosta nesse ângulo. Esse ângulo vai ser, então, o 210. Como que eu sei que é 210? Eu andei 180, agora eu vou passar por cima do vermelho, eu andei 180 e depois andei mais 30. E cheguei num ângulo que tem essa correspondência com o 30. 180 mais 30, então o de azulzinho vai ficar 210. Então esse 210, ele é o quê? 180 mais 30. Beleza? E aí o que a gente sabe do 210? Tem os mesmos tamanhos, só que os sinais são todos negativos, né? O 210, ele vai ter... Veja bem, essa tabela eu estou fazendo aqui é uma tabela de exemplo, tá legal? O 210, ele vai ter o seno negativo, ele vai ter o cosseno negativo, porém do mesmo valor do 30, e a tangente, ó, menos com menos, porque tangente é o seno dividido pelo cosseno, vai dar mais raiz de 3 sobre 3. Então, eu já tenho aí o segundo quadrante, o terceiro quadrante, agora vamos para o quarto quadrante. Vamos para o quarto quadrante. Então eu tenho aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, vai ficar meio bagunçado isso aqui, né? Vamos pegar aqui vamos ver, vamos aqui no roxo. O roxo não, está muito perto do azul. Vamos esse verde aqui, ó. Pronto, esse verde aqui. Então vamos lá. Então eu vou fazer mais um ângulo aqui, né? Mantendo essa preocupação de manter essa correspondência aqui, ó, de manter um ângulo aqui, ó, de tamanho igual aqui de cosseno e um tamanho igual aqui de seno. Só vai haver uma diferença de sinal, mas novamente eu insisto, não me importa esse ângulo de 30, o que me importa é o ângulo formado entre o eixo X e a reta que girou. Então eu tenho que pegar desde o X. Você vai acompanhar o meu verde, ele vai ficar meio feio, vai passar por cima de algumas coisas. Você vai acompanhar o meu verde, ele vai desde o X até chegar aqui. E esse valor, ele é, observe bem, ele é, agora eu vou pegar por fora aqui da circunferência, esse valor ele é, olha lá, 360 graus, eu estou preenchendo a circunferência, e eu vou voltar a 30. Então, esse valor é o valor de 330. De onde que vem esse 330? Ele vem de 360 menos 30. E o que a gente sabe do 330 para completar a nossa tabela de exemplo? A gente sabe que o 330, ele tem o seno, ele está para baixo, está no quarto quadrante, então ele tem o seno. Aqui, ó, tá aqui o seno dele, ó, negativo, então é menos meio. Ele tá no quarto quadrante, então o cosseno dele está aqui, é positivo, então é raiz de 3 sobre 2. E a tangente dele é
Menos com mais é menos, então é menos raiz de 3 sobre 3. Então, é o exemplo que eu dei, né? Mas aqui, gente, vamos deixar uma coisa clara. Aqui eu não fiz redução ao primeiro quadrante, não. Muito pelo contrário, eu parti do primeiro quadrante e fui chegando até os outros quadrantes, segundo, terceiro e quarto. E fui achando o que a gente chama dos ângulos correspondentes, ok? O que seria, então, uma redução ao primeiro quadrante, né? Então vamos entender o que é fazer essa tal redução ao primeiro quadrante. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui, eu quero calcular o cosseno de 225. Beleza? Eu quero calcular o cosseno de 225. Acho que não é o mesmo exemplo que eu dei aqui no MS. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu dei no MS. Essa tabelinha aqui que eu fiz foi a mesma, tranquilo. Só que o exemplo que eu dei no MS, a única coisa que mudou foi que eu dei o seno de 225 e não o cosseno. Então, para ficar igualzinho, eu vou fazer o seno de 225. Pronto. Seno de 225 graus. Então, veja bem, o que acontece? Para chegar, o que eu fiz, né, para chegar nesse 225? Primeira coisa, você tem que perceber os quadrantes, né? O primeiro quadrante, ele vai do 0 até o 90. O segundo do 90 até o 180. O terceiro do 180 até o 270. E o quarto do 270 até o 360. Então, eu estou no terceiro quadrante. Eu estou do 180 até o 270. Então, 225 é um ângulo do terceiro quadrante. Qual é a corzinha do meu ângulo do terceiro quadrante aqui? É a cor azul. O que eu fiz, né? O que eu fiz com o meu... Voltando lá no meu 30, o que eu fiz no meu 30 para chegar no 210? Eu adicionei 180, só que eu não tenho mais o 30. Eu tenho o ângulo do terceiro quadrante. Eu não estou partindo do primeiro. Eu já cheguei no meu terceiro quadrante. Então, eu tinha o meu 225, que eu somei 180 a um determinado ângulo que eu não sei qual que é, e que está lá no primeiro quadrante, que foi a operação inversa do que eu fiz aqui no azulzinho. Então, foi isso que eu fiz. Então, o que vai ser o meu alfa? O meu alfa vai ser 225 menos 180, resolvendo essa equação, 45. Isso que eu fiz aqui é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Agora eu reduzi ao primeiro quadrante. Eu falei qual é o ângulo do primeiro quadrante que corresponde a esse ângulo aí do terceiro quadrante. E é o 45. Qual é o seno de 45 lá naquela primeira tabelona que eu fiz? Raiz de 2 sobre 2. Em qual quadrante está o 225? No terceiro quadrante. Se o 225 está no terceiro quadrante, então o seno está aqui, né? O seno está aqui, ele é negativo. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar menos raiz de 2 sobre 2. Isso é que é redução ao primeiro quadrante, ok? Então, eu parto do primeiro quadrante para você entender, mas na hora de fazer o exercício eu tenho que voltar para o primeiro quadrante. E o que seria voltar para o primeiro quadrante? Fazer isso que eu acabei de fazer. Como que eu vou voltar para esse primeiro quadrante, né? Observa aqui, o vermelhinho eu fiz 180 menos o ângulo. O azulzinho eu fiz 180 mais o ângulo. O verdinho eu fiz 360 menos o ângulo. Então nós vamos criar aqui uma fórmula, né? E aí eu chamei aqui de
passo a passo para fazer a redução. Então, passo a passo para fazer a redução. Deixa eu escrever isso aqui. Passo a passo para fazer a redução. Primeiro, né, identificar o quadrante e encontrar o ângulo do quadrante correspondente. Então, primeiro, identificar o quadrante. Identificar o quadrante. E encontrar o ângulo correspondente do primeiro quadrante, não é isso? E encontrar o ângulo correspondente no primeiro quadrante. Né? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Lembra do 225? Falei 225 é terceiro quadrante, né? Qual que é o ângulo correspondente? Usei aqui essa formulazinha e encontrei que o ângulo é 45. Esse é o primeiro passo, né? Só que aí, nesse primeiro passo, é o seguinte, tem esse 180 mais alfa, foi só porque eu sabia que era o terceiro quadrante, né? Agora, para eu saber os quadrantes, para eu poder fazer as reduções de acordo com o quadrante, você faz o seguinte, ó, para o primeiro quadrante, você faz que o beta é igual a 180 menos alfa. Vamos lá. Quem é beta? O beta é o ângulo que você vai reduzir e o alfa é o ângulo do primeiro quadrante. Só eu coloquei primeiro aqui, galera, perdão, aqui é segundo. Então o beta é o ângulo do segundo quadrante, que é o ângulo que você vai reduzir, e o alfa é o ângulo do primeiro quadrante, que é o ângulo que você vai saber para poder você utilizar a tabela para descobrir o ângulo que você quer. Perdão, para descobrir a razão que você quer, seja o seno, o cosseno ou a tangente, ok? Para o terceiro quadrante, então se você identificar que o ângulo está no terceiro quadrante, você faz 180 mais o ângulo do primeiro quadrante, que é o alfa, né? É o ângulo do primeiro quadrante. E para finalizar, para o quarto quadrante, para você descobrir, né? Lembra que o beta é o ângulo do terceiro. Aqui no caso, o beta vai ser igual a 360 menos alfa. O beta é o ângulo do quarto quadrante e o alfa é o ângulo do primeiro quadrante. Isso tudo para você fazer a redução, descobrir o ângulo. Beleza. Depois tem o segundo passo, determinar a razão trigonométrica do ângulo do primeiro quadrante, a razão que foi pedida, só que do ângulo do primeiro quadrante. Então, o segundo passo, determinar a razão pedida determinar a razão trigonométrica do ângulo do primeiro quadrante que foi pedida. Então, do ângulo, eu fiz isso, ó, vou voltar lá em cima para você ver que eu fiz isso. Determinar a razão pedida do ângulo do primeiro quadrante. Eu fiz isso, ó. Eu descobri que era terceiro quadrante. Descobri que aqui é o 225. Eu descobri que era terceiro quadrante. Aí eu usei essa fórmula aqui, substituindo o beta por 225. Achei o alfa igual a 45. Coloquei aqui, você vai se lembrar, eu coloquei aqui raiz de 2 sobre 2, né, que é o segundo passo, e o terceiro passo vai ser o sinal, né? Terceiro passo, quer ver? Terceiro passo.
definir o sinal da razão de acordo com o quadrante. Definir o sinal da razão de acordo com o quadrante. Então, eu pedi seno e eu estou no terceiro quadrante. É raiz de 2 sobre 2, só que terceiro quadrante é negativo. O seno, então, é menos raiz de 2 sobre 2. Então, por isso que deu lá, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Só um minuto. Eu tenho aqui alguns exemplos. Primeiro, tangente de 300. Então, exemplo, mais um exemplo. Tangente de 300. Primeiro passo, definir o quadrante. Quarto quadrante. Se é quarto quadrante, a fórmula é 360 menos alfa. Então, 300 é igual a 360 menos alfa. Então, resolvendo essa equaçãozinha, eu tenho que o alfa é 60. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Em qual quadrante eu estou? Quarto quadrante. Como é a tangente no quarto quadrante? Tangente é seno sobre cosseno. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Menos com mais é menos. Então, a tangente de 300 é menos raiz de 3. Ok? Então, esse primeiro exemplo aí da tangente de 300 menos raiz de 3. Vamos ver se tem mais. Exemplo aqui que eu passei lá para o segundo MS. Tem seno de 135. Tudo na redução ao primeiro quadrante. 135, segundo quadrante. Segundo quadrante, fórmula 180 menos alfa. Então, 135 é igual a 180 menos alfa. Logo, resolvendo isso aqui, o alfa é 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O 135 está no segundo quadrante, onde o seno é positivo. Então, mais raiz de 2 sobre 2. Mais um exemplo feito. Vamos outro? Vamos outro. Cosseno de 210, para a gente fechar a redução. Cosseno de 210. Né? 210, qual quadrante? 180, 270, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, fórmula 180 mais alfa. Quanto é alfa? 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Legal? Bora continuar? Galera, eu vou fazer um tópico aqui que eu acho assim muito interessante, que eu acho que ajuda muito assim a entender a questão da trigonometria no ciclo, que é para tentar acabar com a confusão que se faz entre arcos côngruos e redução ao primeiro quadrante. Né? Então eu vou criar um título assim: arcos côngruos versus redução ao primeiro quadrante, para a gente poder diferenciar aqui os dois, tá? O que acontece? Vamos calcular aqui, por exemplo, o seno de 150. Vamos começar pelo seno de 150, que todos que vão vir aqui são exemplos, tá? Então, seno de 150. Desculpa. O seno de 750. Ok. Então, eu vou pegar... Bom, o 750, ele extrapola 360. Então, inicialmente, ele está dentro da ideia de arco côngruo, porque ele extrapolou 360. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 750, dividir por 360,
vai dar 2, 720, sobra 30, e aí eu vou ficar só mesmo com a ideia do arco côngruo. Por quê? Porque o seno de 750, o 750 é côngruo do 30, então é igual ao seno de 30, então é meio. Não tem segredo. Agora, se eu pego aqui o seno de 1050, já estou antecipando aqui, mas se eu pego o seno de 1050, o 1050, novamente, eu falo para vocês que ele originalmente é arco côngruo, ok? Então, eu vou pegar o 1050, eu não sei quantas vezes eu falei 150, mas eu vou pegar o 1050 e vou dividir por 360. Eu já sei isso aqui meio que de cor, então vai dar 2, 720 e vai sobrar 330. Ótimo. Beleza, então é côngruo, por enquanto é côngruo. Eu sei que o seno de 150 é idêntico ao seno de 30, porque é arco côngruo. Desculpa, gente, desculpa mais uma vez. O seno de 1050 é idêntico ao seno de 330. Por quê? Porque eu fiz a divisão e descobri que o resto é 330. Então, repetindo, pedindo desculpa novamente, o seno de 750 é igual ao seno de 30. O seno de 1050 é igual ao seno de 330, porque é côngruo. Só que o 330, ele ultrapassa o primeiro quadrante. Se o 330 ultrapassa o primeiro quadrante, além do arco côngruo, eu também vou ter de fazer redução ao primeiro quadrante. Então, o 330 eu vou fazer aquele passo a passo. 330, quarto quadrante. Então, se eu estou no quarto quadrante, a minha fórmula é beta é igual a 360 menos alfa. O beta é o 330, é igual ao 360 menos alfa. Então, o alfa é 30. Logo, o seno de 330, que é igual ao do 1050, vai ter aqui o meio. Só que o 330 está no quarto quadrante. Então, o 1050 também está no quarto quadrante. O 30 está no primeiro, mas esses dois estão no quarto. E no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, aqui eu tenho que pôr um sinal de menos. Então, aqui, ó, nesse caso, só arco côngruo. Nesse caso aqui, arco côngruo e redução. Ok? E quando entrar o negativo? Vamos pegar o seno. Quando entrar o negativo, o seno de menos 1050. Então você vai pegar o 1050, vai dividir por 360, vai dar 2, 720, sobra 330, só que aqui é menos, então aqui eu estou dando volta no sentido horário, então aqui também é menos. Então o seno de menos 1050 é igual ao seno de menos 330, ok? Só que aí a gente aprendeu que quando é negativo, só se olhar a aula, o primeiro vídeo aí, a gente aprendeu que quando é negativo a gente faz isso, a gente, vamos dizer assim, entre aspas, a gente dá uma corrigida do negativo e volta para o positivo, então ele passa a ser o quê? 30. Então, ó, côngruo, esses dois, e esse outro que vai aparecer aqui, que é o 30, também é côngruo, porque eu estou sempre no mesmo lugar. O menos 1050 é o mesmo lugar do menos 330, que é o mesmo lugar do 30. Então, igual a meio. Então, o seno de menos 1050 é meio. Agora, olha como é que o menos 750 complica um pouquinho. Seno de menos 750. Então, vamos lá. Ultrapassou 360, divide.
por 360. Quando eu falo complica é porque ele vai envolver tudo, tá? 2,720, sobra 30, só que ele é negativo, então esse 30 que sobrou é negativo, então esse seno aqui é igual ao seno de menos 30. O seno de menos 750 é igual ao seno de menos 30. Aí aprendemos que quando é negativo, para você dar aquela, entre aspas, corrigida, você faz isso, então vai dar seno de 330. Só que o seno... Opa, ficou bem ruim aqui, né? Seno de 330. Só que o seno de 330 ultrapassou 90. Então não é só côngruo, é côngruo e redução. Então vamos fazer a redução. Quarto quadrante, 330 é igual a 360 menos alfa. Resolvendo essa equação, eu tenho alfa igual a 30. O seno de 30 é meio, mas o de 330, que é igual ao de menos 30, que é igual ao que eu quero, que é de menos 750, não é meio. É menos meio, porque o 330 está no quarto quadrante. Então é menos meio. Então, essa é a resposta. Então aqui eu estou confrontando, menos 750, menos 1050, eu estou confrontando a 1050, 750, eu confronto o arco côngruo com a redução ao primeiro quadrante para você fazer essa separação, para você não confundir, ok? Então, vamos que vamos.